Pense, imagine-se em um lugar tranquilo, afastado de toda a agitação ao seu redor. Agora, visualize-se fechando os olhos, abrindo o coração e tentando ouvir a voz de Deus. Consegue sentir a paz que essa conexão traz? Ao longo deste vídeo, vamos juntos descobrir como falar com Deus de uma maneira que fortaleça nossa fé, renove nossas esperanças e transforme nossas vidas. Hoje, vamos desvendar segredos profundos e aprender métodos que há séculos ajudam fiéis a alcançar a presença divina. E o mais importante, ao final deste estudo, você terá nas mãos a chave para se conectar diretamente com Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria imensa receber vocês aqui em nosso canal Orações de Proteção. Sinta-se abraçado e acolhido como parte desta família espiritual que cresce a cada dia. Que bênçãos de paz, saúde e vitória caiam sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Hoje, prepare-se para aprofundar sua intimidade com Deus. Este tema não é apenas uma lição, ele é um convite para mudar de vida. Deus quer ouvir você, Ele quer que você fale com Ele. Mas será que estamos fazendo isso da maneira certa? Se você está pronto para descobrir a resposta, peço que já se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Com certeza, Deus tem um propósito especial para a sua vida e essa revelação de hoje será fundamental para que você se sinta mais perto dele. Antes de começarmos, feche os olhos, levante as mãos e acompanhe esta oração comigo. Senhor Deus, nós te pedimos que abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo a este vídeo agora. Que o Senhor derrame paz, saúde e sabedoria sobre todos e que hoje possamos ter nossos corações e mentes abertos para compreender a Tua palavra. Que esta mensagem nos aproxime de Ti, Senhor, e que cada um de nós possa sentir a Tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Imagine agora como deve ser se comunicar com o Criador do Universo, aquele que conhece cada detalhe de sua vida, que sabe das suas dores e das suas alegrias e que deseja ardentemente ouvir a sua voz. Mas como devemos fazer para que essa conversa seja real, intensa e profunda? Será que existem formas específicas de nos aproximarmos de Deus? Hoje vamos explorar isso. Falar com Deus é muito mais do que fazer pedidos ou recitar palavras prontas. No livro de Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8, Jesus nos ensina: "E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes." Através dessas palavras, entendemos que Deus valoriza a sinceridade. Ele conhece nosso coração e nos chama a falar com autenticidade, não com palavras vazias ou meras formalidades. Deus quer ouvir a verdade que brota da nossa alma. Contemple esta ideia. Ao falarmos com Deus, estamos diante de um Pai amoroso, alguém que conhece o que é melhor para nós, mesmo antes de pedirmos. Quando oramos, não estamos informando a Deus sobre nossas necessidades. Estamos criando uma conexão com Ele, reconhecendo que sem Ele somos limitados. Ao orarmos, também somos transformados pela presença de Deus, e é isso que precisamos buscar. Outra passagem crucial para entender essa comunicação com Deus está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ao nos aproximarmos de Deus, devemos crer, sem sombra de dúvidas, que Ele ouve nossas orações. Precisamos falar com fé, acreditando que Ele não apenas ouve, mas que também responde.
Muitas vezes, somos tentados a orar com incerteza, pensando se Deus realmente está ouvindo. Mas essa dúvida enfraquece a nossa oração. Quando falamos com Deus, devemos abrir o coração e confiar plenamente em sua presença. Visualize uma conversa íntima, como a que você teria com seu melhor amigo, alguém em quem você confia profundamente. A comunicação com Deus deve ser assim, aberta, sincera e cheia de confiança. Deus deseja que falemos sobre nossos sentimentos, nossos medos, nossas ansiedades e, claro, nossas esperanças. Ele quer ouvir nossa voz, não porque precise de informações, mas porque nos ama e quer que dependamos dele em todos os momentos. Outro ponto importante ao falarmos com Deus é aprender a esperar pela resposta. Deus nos ouve, mas nem sempre responde da maneira ou no tempo que esperamos. Às vezes, ele responde com um sim, outras vezes com um não, e em muitos momentos, ele nos pede para aguardar. No livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1, o salmista diz: "Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." Essas palavras nos mostram que a paciência é fundamental ao nos comunicarmos com Deus. Precisamos confiar que Ele age no tempo certo e que, mesmo que a resposta demore, Ele jamais deixa de nos ouvir. Agora, eu gostaria que você pensasse sobre o seu momento de oração diário. Como ele tem sido? Será que estamos verdadeiramente reservando um tempo de qualidade para falar com Deus? Ou estamos apenas falando rapidamente, como se fosse uma obrigação? Deus merece o nosso tempo e a nossa atenção. Ele espera que oremos de coração, com calma, com devoção e com fé. O Salmo 46, versículo 10, nos convida a refletir: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Este versículo é um lembrete para que tenhamos momentos de silêncio na presença de Deus, sem pressa, reconhecendo sua grandeza e soberania. Além disso, ao falarmos com Deus, é essencial praticarmos a gratidão. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, somos ensinados: "Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças." A gratidão fortalece nossa fé e nos aproxima de Deus, pois ao agradecer, reconhecemos suas bênçãos em nossa vida e seu cuidado constante. Mesmo quando estamos passando por dificuldades, podemos encontrar razões para agradecer e isso muda nossa perspectiva. A gratidão nos permite enxergar que Deus está agindo em todas as coisas, mesmo nas adversidades. Pergunte-se: será que tenho praticado a gratidão em minhas orações? Esta é uma prática que transforma nossa alma. Quando falamos com Deus com um coração agradecido, nossa comunicação se torna mais profunda e verdadeira. Deus não é apenas um Deus de milagres, mas também um Deus que está presente nas pequenas coisas, nas alegrias cotidianas. Reconheça isso ao orar. Convidamos você agora, querido irmão, a se comprometer com esta jornada de fortalecimento da sua comunicação com Deus. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários: "Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus", citando o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 7. Esse comprometimento é um passo importante para fortalecer sua caminhada com Cristo. Por fim, se você está sentindo em seu coração o desejo de conhecer ainda mais sobre como manter uma relação íntima com Deus, peço novamente que se inscreva no canal Orações de Proteção, deixe seu like, compartilhe esta mensagem e continue conosco nos próximos minutos, pois ainda temos revelações poderosas para compartilhar que vão transformar sua maneira de orar e falar com Deus. Imagine! E se você pudesse abrir seu coração por completo para Deus, compartilhar suas dúvidas, suas alegrias, seus desafios? Já pensou em como seria sentir que Ele está ali, ao seu lado, ouvindo cada palavra, oferecendo consolo e orientação? Neste momento,
Estamos avançando em nossa jornada de descoberta sobre como falar com Deus de maneira profunda e verdadeira. No bloco anterior, exploramos a importância da sinceridade, da fé e da paciência. Agora, vamos aprofundar essa relação, buscando meios para uma conexão ainda mais forte e íntima com o nosso Criador. Deus é o nosso Pai. E como qualquer pai amoroso, Ele deseja que seus filhos se aproximem dele de forma genuína, sem máscaras, sem reservas. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12, o Senhor promete: "Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei." Este é um convite direto de Deus para que busquemos sua presença. Ele garante que, ao orarmos, Ele nos ouvirá. Não importa onde estejamos, o que estamos passando ou o que sentimos, Deus está sempre acessível e pronto para nos ouvir. Esta promessa é uma fonte de conforto, pois nos lembra que não estamos sozinhos. Pense na oração como uma ponte. Imagine que essa ponte leva você diretamente ao coração de Deus. Toda vez que você ora, você dá um passo mais perto dele. E quanto mais passos você dá, mais forte se torna essa ponte. Entretanto, como qualquer ponte, ela precisa de manutenção. A oração constante e sincera é o que fortalece essa conexão. Se deixarmos de orar, essa ponte enfraquece e a sensação de proximidade com Deus pode se perder. Precisamos manter a prática diária de oração para que essa conexão nunca se rompa. Neste ponto, você pode se perguntar: mas como posso ter certeza de que Deus está realmente me ouvindo? Para muitos de nós, uma oração silenciosa ou até mesmo um suspiro no meio de um dia difícil pode parecer insignificante. Mas Deus vê e ouve tudo. No Salmo 139, versículo 4, lemos: "Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda." Este é um dos maiores mistérios e maravilhas de nossa fé. Mesmo antes de pronunciarmos qualquer palavra, Deus já conhece nosso coração, nossos pensamentos e nossas intenções. Ele compreende até o que não somos capazes de expressar. Convido você a refletir sobre isso. Será que temos nos expressado com essa consciência de que Deus conhece cada pensamento nosso? Muitas vezes sentimos a necessidade de impressionar com nossas palavras, como se Deus estivesse esperando por discursos eloquentes. Mas a verdade é que Deus se agrada da simplicidade e da transparência. Falar com Ele não precisa ser complexo, precisa ser verdadeiro. Ele conhece nosso íntimo e valoriza cada expressão de sinceridade. Outro aspecto importante para falar com Deus é a humildade. Em Lucas, capítulo 18, versículo 14, Jesus nos conta a parábola do fariseu e do publicano, mostrando que aquele que se humilha será exaltado. Muitas vezes, em nossas orações, podemos estar inclinados a apenas pedir por bênçãos, sucessos ou respostas rápidas para nossos problemas. No entanto, a humildade em nossas palavras e em nosso coração agrada ao Senhor. Reconhecer nossa dependência de Deus é essencial para nos comunicarmos com Ele. A humildade nos aproxima de Deus, pois Ele resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Avalie também a importância de ouvir. Muitas vezes pensamos que orar é apenas falar, mas a oração é uma via de mão dupla. Deus também quer nos falar. Em João, capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Isso significa que Deus, como o bom pastor, está sempre nos guiando e cabe a nós desenvolver a capacidade de ouvir sua voz. Ao orar, reserve um momento para o silêncio, permitindo que Deus fale ao seu coração. A resposta dele pode vir de muitas formas, por meio de um sentimento de paz, de um pensamento que surge ou até de uma palavra que lemos na Bíblia. Já considerou a importância da palavra de Deus como meio de comunicação? A Bíblia é o registro da vontade de Deus e Ele fala conosco através dela.
Por isso, ler a Bíblia com um coração aberto e receptivo é uma forma poderosa de ouvir a voz de Deus. No Salmo 119, versículo 105, encontramos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se queremos saber o que Deus deseja nos dizer, precisamos mergulhar em sua palavra, buscar compreendê-la e aplicá-la. A leitura da Bíblia é uma extensão de nossa oração, uma forma de ouvir Deus falando diretamente ao nosso espírito. Imagine-se buscando a orientação de Deus, esperando por uma resposta clara. Ao ler a Bíblia, muitos encontram respostas que parecem feitas sob medida para o que estão vivendo. Isso não é coincidência, é a maneira de Deus de se comunicar conosco. Mas, para que possamos perceber essa comunicação, é essencial que leiamos a Bíblia regularmente, e não apenas em momentos de crise. Agora, pense nas promessas que você já recebeu de Deus. Será que você tem declarado essas promessas em suas orações? No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, lemos: Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Este versículo é uma lembrança de que Deus é fiel e que todas as suas promessas são verdadeiras. Declarar essas promessas em nossas orações fortalece a nossa fé e nos lembra do poder de Deus. Quando falamos com Ele, podemos dizer com convicção: Senhor, sei que Tu és fiel e que cumprirás o que prometeste. E não há nada mais poderoso do que orar com fé nas promessas de Deus. Se você está buscando cura, libertação, sabedoria ou qualquer outra coisa que Deus prometeu, traga essas promessas em oração. Ao fazer isso, você reafirma sua fé e se aproxima ainda mais de Deus. Ele é fiel e suas palavras não voltam vazias. Muitas pessoas relatam experiências de fortalecimento e milagres quando oram com base nas promessas de Deus, porque isso gera uma conexão ainda mais intensa com o Senhor. Neste ponto, talvez você se pergunte: mas e quando não consigo encontrar as palavras para orar? Muitas vezes nos deparamos com situações tão difíceis que faltam palavras. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo nos dá uma resposta. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo nos momentos em que sentimos que não temos forças para orar, o Espírito Santo intercede por nós. Isso significa que nunca estamos sozinhos, mesmo nas orações mais silenciosas e dolorosas. Agora, compartilhe nos comentários. Você já teve uma experiência em que sentiu que Deus realmente ouviu a sua oração? Diga-nos: eu sei que Deus me ouve. Ao compartilhar sua experiência, você estará testemunhando e encorajando outros irmãos que podem estar passando pelo mesmo desafio. Convido você a permanecer conosco e a compartilhar este vídeo com mais pessoas. Deus quer falar com você e com todos aqueles que o buscam de coração. Se você ainda não fez isso, se inscreva no canal Orações de Proteção, deixe seu like e continue nos acompanhando, pois temos revelações ainda mais profundas a serem desvendadas que vão transformar sua vida de oração. Imagine que, a cada palavra de sua oração, você esteja abrindo um canal de comunicação direto com Deus, como uma linha que se estende entre o céu e a terra, trazendo respostas, paz e orientação para cada aspecto de sua vida. Ao continuarmos neste tema profundo sobre como falar com Deus, vamos agora explorar as maneiras como Ele responde e o que podemos fazer para estar atentos e prontos para ouvir suas respostas. Esta comunicação com o Senhor é como uma troca preciosa, onde não só falamos, mas também precisamos aprender a escutar com o coração. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1, o profeta diz: estarei na minha torre de vigia e ficarei sobre a fortaleza, e vigiarei
para ver o que o Senhor me dirá. Este versículo revela a postura que devemos adotar ao orarmos. Uma posição de vigilância, de expectativa, onde estamos atentos para ouvir o que Deus deseja nos comunicar. Deus fala de diferentes maneiras, e muitas vezes o problema não está na falta de resposta dele, mas na nossa capacidade de reconhecer suas respostas. Como então saber se Deus está falando conosco? Um primeiro ponto para estarmos sensíveis à voz de Deus é buscar a quietude, o silêncio interior. Em um mundo tão cheio de ruídos e distrações, é fácil deixar que as preocupações e os afazeres nos impeçam de perceber o que Deus está dizendo. No Salmo 46, versículo 10, o Senhor nos aconselha: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse conselho é um convite a nos desligarmos das distrações, a encontrar momentos de tranquilidade para que possamos ouvir sua voz. Muitas vezes é no silêncio de uma oração que percebemos as respostas de Deus, e não em meio ao barulho. É importante lembrar que Deus pode falar de diferentes formas. Às vezes, Ele fala diretamente ao nosso coração, através de uma sensação de paz ou de convicção. Outras vezes, Deus usa a sua palavra para nos dar respostas claras. E há momentos em que Ele pode se comunicar através de outras pessoas, que nos dizem exatamente o que precisamos ouvir, mesmo sem saber do que estamos passando. Isso significa que devemos estar com o coração atento e pronto para discernir essas diversas formas de comunicação divina. Conjecture, então, sobre o poder da paciência. Já considerou quantas orações podem ter sido respondidas enquanto esperávamos? Nem sempre a resposta vem no momento que esperamos, mas isso não significa que Deus não esteja ouvindo. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, aprendemos que Deus fez tudo formoso no seu tempo. Isso nos lembra que o tempo de Deus é perfeito e que muitas vezes a espera faz parte do processo para que possamos receber suas bênçãos no momento certo. Talvez você já tenha passado por situações onde, depois de esperar, a resposta veio de uma maneira que você nunca imaginava. Pergunte a si mesmo: será que você tem exercido a paciência em sua caminhada com Deus? Muitas vezes ficamos frustrados quando não vemos respostas imediatas, mas a paciência é uma virtude que agrada ao Senhor e demonstra nossa confiança em sua soberania. Em Romanos, capítulo 8, versículo 25, o apóstolo Paulo nos encoraja dizendo: mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nossa paciência é uma forma de mostrar a Deus que confiamos nele, que sabemos que mesmo que não possamos ver, Ele está agindo em nosso favor. Outra maneira de reconhecer as respostas de Deus é observando as portas que se abrem e as que se fecham em nossa vida. Muitas vezes pedimos algo ao Senhor e esperamos por uma resposta específica, mas Deus, em sua infinita sabedoria, conhece o que é melhor para nós e pode responder de uma forma diferente. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, Jesus afirma que Ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isso significa que quando Deus fecha uma porta, é porque Ele tem um propósito maior. E quando Ele abre uma porta, é porque quer que passemos por ela. Podemos então interpretar os caminhos que se abrem e se fecham como respostas divinas. Nos momentos em que sentimos que não temos clareza sobre as respostas, é importante perseverar na oração. Deus aprecia a perseverança dos seus filhos e muitas vezes uma oração perseverante é o que nos permite estar prontos para receber a resposta. Em Lucas, capítulo 18, Jesus conta a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente, mostrando que, mesmo sendo injusto, o juiz atendeu à viúva pela sua insistência. Quanto mais o nosso Deus justo e amoroso atenderá às nossas orações quando perseveramos nele. A persistência é uma chave para fortalecer nossa fé e nos manter na expectativa do agir divino. Considere também o valor da gratidão.
Já pensou em agradecer antes mesmo de receber uma resposta? A gratidão é uma expressão de fé. É dizer a Deus que confiamos que Ele está cuidando de tudo, mesmo quando ainda não vemos o resultado. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Este é um grande segredo espiritual. Ao agradecer antes, expressamos nossa confiança em Deus, e isso fortalece nosso relacionamento com Ele. A gratidão também nos ajuda a lembrar das respostas que já recebemos no passado, o que aumenta nossa fé para continuar orando e esperando. Lembrar-se das bênçãos que já recebemos é uma forma de renovar nossa esperança e reconhecer que Deus sempre cuida de nós. Se olharmos para trás e percebemos quantas vezes Ele já nos respondeu, percebemos que não há motivo para duvidar que Ele continuará a cuidar de nós no futuro. Suponha agora que você esteja passando por uma fase de silêncio, em que parece que Deus está distante ou que suas orações não estão sendo ouvidas. É importante entender que esses períodos de silêncio também têm um propósito. Eles podem ser momentos em que Deus está nos moldando, nos ensinando a confiar mais nele, mesmo quando não conseguimos sentir sua presença. Esses momentos de silêncio nos levam a uma fé mais madura, onde aprendemos a confiar em Deus por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele faz. É como se Deus estivesse nos preparando para algo maior. Na Bíblia, vemos que até Jesus experimentou esse tipo de silêncio. No jardim do Getsêmani, ele orou pedindo que, se possível, o cálice de sofrimento fosse afastado, mas ainda assim aceitou a vontade do Pai. Esse momento de silêncio foi um dos mais dolorosos para Jesus, mas ele sabia que era necessário para o cumprimento do propósito divino. Assim como Jesus, podemos passar por momentos de silêncio que servem para fortalecer nossa fé e nos preparar para algo maior. E saber que até Jesus passou por isso é um consolo para nós, pois significa que esses momentos fazem parte da nossa caminhada com Deus. Se você chegou até aqui, compartilhe nos comentários. Eu confio no tempo de Deus. Este é um testemunho de fé, uma declaração que fortalece sua própria caminhada e encoraja outros irmãos. Ao declarar isso, você estará reafirmando que mesmo nas esperas e nos silêncios, você confia que Deus está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Estamos chegando a momentos ainda mais profundos de nossa reflexão, onde abordaremos como podemos transformar nosso relacionamento com Deus através da fé ativa e da constante busca por sua presença. Se este conteúdo tem tocado seu coração, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com outros e se inscrever no canal Orações de Proteção para continuar recebendo mensagens que podem transformar sua vida. Imagine que agora você alcança um novo nível de compreensão sobre a comunicação com Deus. Neste último bloco, vamos explorar os mistérios profundos da fé ativa e do poder que ela tem para transformar completamente a nossa relação com o Senhor. Falar com Deus vai além de palavras e pedidos. É um processo que envolve entrega total e uma fé inabalável. Neste momento, medite sobre como sua vida pode ser diferente ao cultivar essa fé verdadeira e viva. Um dos segredos mais poderosos para uma comunicação íntima com Deus é ter uma fé ativa, aquela que não apenas acredita, mas que também age e confia mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, aprendemos: a fé sem obras é morta. Isso nos ensina que a fé deve ir além das palavras. Ela precisa ser refletida nas nossas ações, na forma como nos comportamos e vivemos. Pergunte a si mesmo: sua vida reflete a fé que você professa?
Quando temos uma fé ativa, nossa comunicação com Deus se torna mais profunda, pois mostramos a Ele, através de nossas atitudes, que confiamos em seu plano. A fé ativa envolve o exercício do perdão, do amor e da compaixão. Imagine a transformação que sua vida pode experimentar ao perdoar aqueles que lhe causaram dor, ao ajudar alguém que precisa e ao demonstrar o amor de Deus a quem está ao seu redor. Em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44, Jesus nos ensina a amar nossos inimigos e a orar pelos que nos perseguem. Ao fazer isso, estamos exercendo uma fé que agrada a Deus, uma fé que fala mais alto do que as palavras, que demonstra o caráter de Cristo em nós. Essa prática abre as portas para um relacionamento mais profundo com Deus, pois Ele vê que estamos dispostos a viver segundo seus ensinamentos. Outro ponto fundamental é confiar plenamente em Deus, mesmo quando a resposta às nossas orações não é aquela que esperávamos. Muitas vezes, enfrentamos situações em que Deus nos responde de forma diferente ou ainda nos pede para esperar. Nessas horas, nossa fé é desafiada, mas também fortalecida. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, Paulo explica que a tribulação produz paciência, a paciência experiência e a experiência esperança. Este processo de esperar e confiar desenvolve uma fé que se torna cada vez mais inabalável. Ao confiar em Deus em todas as circunstâncias, demonstramos que nossa fé não depende das respostas imediatas ou de bênçãos visíveis. A confiança é a base de uma fé madura, pois nos ensina a entregar todas as nossas preocupações nas mãos de Deus, como está escrito em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus nos convida a descansar nele, e quando fazemos isso, passamos a experimentar uma paz sobrenatural, mesmo em meio às tempestades. Considere também o valor da oração de intercessão, aquela feita em favor dos outros. Já pensou em como suas orações podem transformar a vida das pessoas ao seu redor? Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, lemos que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso significa que Deus ouve e responde quando intercedemos pelos outros com sinceridade. Ao orar por nossa família, nossos amigos, nossa igreja e até por aqueles que não conhecemos, estamos cumprindo um chamado de Deus e nos aproximando mais dele, pois intercessão é um ato de amor e compaixão. Pondere agora sobre como a oração feita em comunidade pode ser ainda mais poderosa. Em Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus afirma: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Orar junto com outros irmãos fortalece nossa fé e nos une, criando uma corrente espiritual que traz a presença de Deus para o meio de nós. Quando nos unimos para buscar a Deus, Ele se faz presente e suas promessas se cumprem em nosso meio. Não subestime o poder de se reunir com outros cristãos para orar e buscar a face do Senhor. A fé ativa também se reflete na nossa disposição de compartilhar o Evangelho, de levar a palavra de Deus aos que ainda não conhecem a verdade. Imagine quantas vidas podem ser transformadas ao ouvir a mensagem da salvação através de você. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus nos deixou a grande comissão: ide, fazei discípulos de todas as nações. Se este chamado nos lembra que nossa fé não é algo para ser guardado apenas para nós mesmos, mas para ser compartilhado. Ao testemunhar sobre o amor e o poder de Deus, estamos obedecendo a este mandamento e permitindo que outras pessoas conheçam a verdade. Cogite, então, sobre o impacto que sua fé pode ter na vida de quem está ao seu redor. Quando vivemos segundo a palavra de Deus, nossa vida se torna um testemunho, uma forma de falar com Deus, não só através de palavras,
mas através de nossas ações. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, Paulo nos diz que vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Isso significa que a nossa vida pode ser um reflexo da glória de Deus para os que nos observam. Ao agir com amor, compaixão e fé, demonstramos ao mundo que Deus é real e que Ele está presente em nossa vida. Ao final de tudo, reflita sobre a importância de perseverar na busca por uma comunicação constante com Deus. Nosso relacionamento com Ele não é uma prática ocasional, mas um compromisso diário. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, somos chamados a orar sem cessar. Isso significa que nossa oração não deve se limitar a momentos específicos, mas deve fazer parte de nossa vida de forma contínua. Esse é o segredo para manter uma comunicação íntima e profunda com Deus. Queridos irmãos, se vocês chegaram até aqui, compartilhem nos comentários. Minha fé está ativa em Cristo. Esta é uma declaração poderosa que afirma seu compromisso com uma fé verdadeira, que age, que confia e que espera no Senhor. Que essa declaração seja o início de uma nova fase em sua vida espiritual, onde sua fé ativa se torna uma ponte que conecta você com Deus de forma plena e constante. E lembrem-se, Deus está sempre pronto para nos ouvir, para nos guiar e para caminhar ao nosso lado. Ao longo deste vídeo, falamos sobre como desenvolver uma comunicação verdadeira com o Senhor e como fortalecer nossa fé. Agora, eu encorajo você a dar um passo de fé ainda mais ousado. Busque a Deus de todo o coração, entregue-se a Ele completamente e permita que Ele transforme a sua vida. Se este conteúdo abençoou você, inscreva-se no canal Orações de Proteção. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Que a paz e a presença do Senhor estejam com todos vocês. E se você deseja continuar a aprofundar seu relacionamento com Deus, assista aos vídeos sugeridos na tela, onde revelamos outros mistérios e ensinamentos da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida e lhe conceda uma fé cada vez mais forte e ativa. E lembre-se, Jesus Cristo é o Salvador e Ele está de braços abertos para acolher todos que nele creem. Amém, e que Deus abençoe você e toda a sua família.